Muito bem, nós iniciamos hoje o nosso episódio 4 da temporada do Tecendo Ideias do História Sem Fim. Hoje nós vamos realmente nos ater mais ao livro e falar um pouquinho daquele capítulo introdutório do livro, né? Que vem antes, digamos assim, da história de fato começar lá em fantasia. Seria os preparativos aí, colocando a gente no clima do que é esse livro e já colocando várias sementes do que virá pela frente, se nós observarmos com atenção. E aí a gente vai partir de algumas observações que a Ana fez, né? Ela fez umas anotações, e aí a partir disso a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse capítulo. Vamos lá. Quando a gente terminou de falar do filme, né? A gente, claro, acabou falando do livro, meio que não tem jeito. A gente falou, ainda ficou faltando algumas questões e tal, mas a gente falou, será que vai dar, né, para a gente voltar e fazer o que a gente tinha pensado, capítulo a capítulo? Aí, quando eu fui olhar as minhas anotações, a gente percebeu que sim, que dava, inclusive a introdução, que é tão curtinha, vai dar um capítulo aí só para ela, até porque a gente vai começar pelo próprio livro, né? A estrutura do livro, né? O livro, a edição que eu tenho é a primeira edição brasileira. Ela tem essa capa aqui, ela não tem o áureo tão elaborado quanto aquele bonitão do filme, né? Ela é só assim, desenhadinho, vermelho e vinho, né? E branco. E a minha capinha aqui já tá caindo, o neném já puxou, ela tava no fim, ele pegou um dia, caiu. E aí, logo quando você abre aqui, para quem puder ver o vídeo, a gente tem um vermelho e verde, dois animaizinhos, um unicórnio e um passarinho. Eu me perguntei um pouco se esse passarinho poderia ser uma fênix. Acredito que pode sim ser um animal mitológico, mas não fica muito claro, né, no desenho. Depois digam aí, comentem o que vocês acham. E então, um deles representaria, talvez não seja, representaria o mundo real e o outro mundo de fantasia, porque o livro é escrito em vermelho e verde, né? Então, tudo o que acontece no mundo real, na vida do Bastian, é escrito em vermelho, e tudo o que acontece em fantasia é escrito em verde. Né? E aqui a gente tem o unicórnio em vermelho, então não sabemos. Digam aí o que vocês acham sobre o, esse, esse passarinho verde. E logo que a gente abre na introdução aqui, a gente tem essas letras escritas ao contrário aqui, que é a forma como o Bastian está enxergando as letras da livraria do Coriander, de dentro do vidro, né? E aí, em português, está escrito nessa edição antiga, né? Alfarrabista, e o proprietário Carl Conrad Coriander, que é o KKK. Né? O senhor Coriander, as iniciais dele ficaram 3Ks. Em algumas edições brasileiras que vieram do inglês, essa daqui vem do alemão, ficou CCC. E o Bastian é Bastian Balthasar Buck, Bucks. né? BBB. E o Atreio, né, o personagem de fantasia, ele só tem o primeiro nome, mas ele é com A, Bastian, né, e o Coriander, aí os três primeiros personagens começam com essas iniciais, que na tradução também se manteve. É, e aí só para agregar isso, lá na edição alemã nós já tínhamos essa distinção de cores, então de fato foi uma intencionalidade do próprio autor que já cria a sua obra pensando no formato também. Isso é bem interessante e bacana para quem estuda literatura, sabe que muitas vezes é, o formato com que ele é apresentado e que o autor quer que seja recebido pelo público também faz parte da construção da sua história e da sua narrativa.
né? E no caso da História Sem Fim, com certeza. Também por ser um livro infanto-juvenil, que já traz essa questão bacana de brincar um pouco. É algo lúdico ter um livro em duas cores. Eu não estou acostumado a ter livros em duas cores, e não é na cor que a gente está acostumado, que seria escrito em preto, é vermelho e verde. Então tem uma coisa lúdica aí, tem essa questão da própria narrativa de ser a divisão entre e o complemento entre essas duas realidades, então o real e a fantasia, que se complementam e que são igualmente importantes, né? E que não existem uma sem a outra. Outra coisa interessante dessas letras é que no próprio livro, cada capítulo se inicia com uma letra do alfabeto, de A a Z. Isso daí já é feito desde a versão em alemã original. E a ilustradora, que é a Roswitha Gottfried, ela já cria essas ilustrações originais com a letra e já algum personagem ou algum momento, algum lugar aí da história que a gente vai vivenciar aí no capítulo. E isso já estava lá, né? O livro original tem uma escrita dizendo de A a Z, com letras e imagens fornecidas pela Roswitha Quadfleet, que seria a ilustradora aí do livro. A Ana comentou dos nomes, né, que formam uma aliteração, né, que é quando há uma repetição do som consonantal, né? Então, B, 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 Bastian Balthasar Bucks, Carl Conrad Coriander, esse KKK do alemão, mas que tem o som de C, e por isso até no inglês ele vai como com um C, o que também faz sentido porque essa sigla no inglês americano não ia ser nada interessante. E aí faz todo sentido que tenha ido com um C, e também porque está seguindo o alfabeto, é interessante que esteja o B, o C, e aí a gente até traz o A do Atreio depois pensando nisso. E daqui a pouco a gente vai falar, né, dentro da própria narrativa, ter essa questão do B e do C, dessa repetição, cria um momento importante de empatia entre o Coriander e o Bastian. Então é muito importante e relevante para a própria narrativa. Não é só uma brincadeira lúdica do escritor com o nome, mas tem papel dentro da narrativa. O Coriander nem poderia ser o KKK dando risada, né? Porque ele é rabugento, né? Nem no português funciona muito bem, Não. né, hoje em dia. Os capítulos iniciam assim, então quem puder ver no vídeo, né? Na minha edição, ele tem os 4 personagens aqui que aparecem, que se encontram, né, nesse primeiro capítulo, e aí ele vai começar aqui sempre com a palavra que inicia com a letra essa letra que está destacada do alfabeto. Aqui está a correr, né, no capítulo 1. Aí no capítulo 2 a gente já tem a letra B, com uma outra ilustração referente ao capítulo, e a gente começa aqui com bastava, né? Então todos os capítulos vão começar assim com as letras do alfabeto. Isso vem desde da versão alemã original. E aí, só complementando para a Ana continuar com o próximo temática, né? Ela trouxe já a escrita invertida, que já está lá impressa, inscrita logo no início do capítulo. E isso é muito importante também, num ponto de vista de uma análise dessa narrativa, dessa história que a gente acompanha, porque é como se eu estivesse já dentro de um ambiente, olhando de dentro para fora. E a gente vai ter esse jogo do que está fora, que é o Bastian lendo o livro no real, e do que está dentro, que é toda a fantasia e o universo que o Bastian se pergunta. E se desse para saber o que está acontecendo quando a gente não está com o livro aberto? O que está acontecendo lá dentro quando a gente não está lendo? É,
E aí a brincadeira de eu imaginar um personagem lá de dentro do livro, olhando do livro para fora, tendo essa consciência, né, quebrando a quarta parede e olhando de dentro para fora, talvez esse personagem visse espelhado. E o jogo de espelho é muito importante também nessa narrativa, né? Então, é como se eu já estivesse vendo como se eu estivesse do outro lado de um espelho. E isso vai ter importância crucial lá do meio para o fim do primeiro arco, do primeiro arco do próprio livro, da própria história e do filme, né? No final aí da introdução, ele inclusive fala que pensando, né, que o que está dentro já pode estar acontecendo, já deve estar acontecendo, ele precisa ler para descobrir, mas ao mesmo tempo já está lá, né? E aí ele vai fazendo esse fluxo, né, de pensamento. Então a gente vai ler aqui para descobrir e, e lendo aqui as minhas anotações, né? A gente tem ali um ambiente chuvoso, né? Tá chovendo e o Bastian tá fugindo dos outros garotos. Então ele entra na livraria do Sr. Coriander e o Sr. Coriander não é um velhinho simpático como no filme, que faz ali uma artimanha mesmo e conduz o Bastian a pegar o livro. Não, o Bastian é chamado pelo livro, né? O seu amor pelo livro, a sua paixão, acho que essa é uma palavra muito interessante porque ele usa essa palavra mesmo na descrição, né, das paixões humanas, né, que levam a gente para caminhos misteriosos. Então, a paixão do Bastian pelo livro faz ele se interessar, né, pelo aquele livro diferente, pelo Auren ali, a cobra, né, aquele Ouroboros, a cobra comendo o próprio rabo, chama a atenção dele e ele toca no livro. E aí, quando ele toca no livro, algo muda dentro dele e ele não pode mais ser o mesmo, ele não pode mais voltar para trás. Sim, isso é muito importante, né? Que a gente falou nos episódios um, 2 e 3, quando nós comentávamos o filme também, mas de maneira introdutória desse chamado para a aventura, né? Então aqui claramente tem uma jornada do herói que se inicia e é o próprio livro que faz com que aconteça esse momento aí do herói aceitar o chamado, né? E aceitar o chamado para o Bastian foi aceitar que ele tinha que levar esse livro com ele, que ele não poderia mais se a sua história estaria completamente mudada, mas nesse momento o herói ainda não, ele ainda está num lugar obscuro, ele ainda não entende nem sequer a motivação real do porquê que ele está recebendo aquele chamado, né? Ele vai se transformar ao longo para só no final voltar modificado. E isso é bacana porque o Bastian mesmo fala ou pensa, eu não posso voltar para casa. Eu não posso nunca mais voltar para casa. E eu não poder nunca mais voltar para casa é de fato, psicologicamente falando, real. Ele nunca mais vai voltar igual. Então, no final de toda a nossa aventura, ele finalmente volta diferente. Então, este que voltará para casa não é um Bastian que iniciou a aventura. Então, aquele que inicia nunca mais vai voltar para casa de fato. E é isso que leva ele, inclusive, a fazer a aventura dele num lugar interessante, inusitado. Ele rouba, né, o livro, ele toma emprestado, né, como ele vai dizer, mas ele pega esse livro, mas ele é um menino muito medroso, né, ele tinha medo de tudo, né, o livro descreve ele com medo da escola, medo dos professores, medo das outras crianças, e ele vai tendo ali diferentes sensações sempre desconfortáveis. O Bastian é um menino que não se encaixa. E aí, quando ele entra naquele lugar, mesmo as letras estando invertidas, de alguma forma ele se sente pertencente. E o Coriander fala para ele: esse lugar não é para você. E ele fala: não, peraí, não, eu não sou como as outras crianças. E aí que rola a identificação que o Faruq falou, né, das iniciais, porque conversando eles vão descobrir que os dois carregam essa literação nas iniciais do nome. Isso é interessante porque o Coriander até fala, eu sei que não é sua culpa, porque não foi você que escolheu o seu nome. E isso é legal porque já está também mais uma semente
do que é a aventura, porque o Bastian precisa aprender a nomear, ele precisa aprender a descobrir que ele tem um poder. E é o poder de dar nome às coisas, é o poder de inventar, é o poder de criar a partir do nome, que aí a gente puxa até, inclusive, questões arquetípicas, né? Quantas mitologias que iniciam com essa questão do verbo, da palavra, do som, né? Não havia nada e de repente ouviu-se uma voz, ouviu-se um estrondo. Então, tem uma questão aí dessa voz que nomeia e a partir desse momento a palavra é, dá vida. E aí já tem uma semente do que vai ser trabalhado de maneira mais profunda ao longo. E apesar de ter havido então esse ponto de encontro entre eles que torna os dois mais próximos, antes o Coriander estava claramente dizendo que ele não aceita o jovem. Da mesma forma, também num paralelo lá para frente da Morla com o Atreio. Então é uma temática que o autor vai trabalhar, que vai voltar depois, mas que já está colocada em essência aqui. E aí eu até vou pedir para Ana retomar, porque no episódio anterior, episódio especial que falávamos de algumas figuras masculinas no conto de fada, inclusive na cultura contemporânea, na série da Netflix, ela trouxe um conto que ela levou para o curso dela, de um rei Né, e dos As Três príncipes, né? Penas, é o conto das Três Penas. Isso, fala um pouquinho para eu fazer o comentário a partir desse autor. O rei tá idoso e ele percebe que ele precisa nomear o seu sucessor, né? E ele tem três filhos, então ele decide criar uns desafios para ver qual deles é que vai poder seguir, então, sendo esse líder do reino. E aí ele sopra três penas e cada uma aponta para uma direção e os filhos seguem nessas penas para descobrir o seu caminho. E, enfim, a narrativa vai se desenrolar com esses dois mais velhos, mais espertalhões, mais achando que o irmão mais novo, que era o bobo, né, não daria conta, e fazendo tudo meia boca, porque o irmão mais novo não vai dar conta mesmo, então vamos fazer qualquer coisa que vai ser um de nós dois. E aí, por fim, é o mais novo que, conectado ali com a sua intuição e sem a intenção de conquistar esse poder, acaba conseguindo cumprir com as tarefas, né, que o rei coloca. E o rei então diz: por justiça será ele. E os irmãos não aceitam, né? Porque eles não se conformam, não pode ser ele, né? Ele não tem como, vamos fazer mais um desafio, vamos fazer mais um desafio. Até que, por fim, não tem jeito, é ele que dá conta de todos os desafios e consegue ser nomeado o sucessor do rei. E aí você traz na sua análise que até mesmo teve uma necessidade dos irmãos, né, no conto, eles também colocaram à prova o irmão Isso, o mais novo, último. O último né? desafio é colocado, são três desafios colocados pelo rei, e o último desafio é os próprios irmãos que falam: não, tá bom, mas vamos lá, mas esse último aqui. E aí, aonde eu trouxe algum tipo de analogia para mim, e que na verdade não é em si com a história sem fim, mas nós comentávamos lá sobre essa questão até da Hannah Arendt do novo e do velho, né? Do papel na sociedade, né? O papel importante do antigo, que é preservar a cultura e passar para o novo para que ele se apodere dela e aí sim, com a sua semente de transformação deu um passo de evolução para um caminho novo. Mas é um caminho muito difícil de acontecer, é um caminho com muitos desafios, e aí né, nesse conto a gente consegue ver que mesmo, eh, mesmo algo não tão velho assim como os filhos do rei, que ainda representam uma certa aspecto do novo, já estavam
totalmente identificados com o antigo e precisaram também colocar à prova esse novo que até para eles não é. Ou seja, pensando que o conto de fada, como diz a Von Franz e o Jung, é realmente o espelho da psique humana, né? Consegue explicar os nossos processos psicológicos. eh, Nós, seres humanos, facilmente nos identificamos com o velho, com o hábito, com o tradicional, com a cultura, sem até perceber, e nós, que um dia fomos o novo, logo nos tornamos esse antigo detentor da tradição e temos dificuldade de lidar com esse de fato novo que está à nossa frente, porque é novo demais até para quem já foi novo. E eu gosto de pensar na parte da educação das crianças neuroatípicas hoje em dia, que para mim, no meu fazer diário de educador, e eu vejo muito nas professoras, é esse novo que se coloca de maneira muito forte, muito clara todo dia, e que nós precisamos aprender a lidar, a cuidar, a entender, para a gente conseguir transmitir essa cultura de uma forma positiva para que esse novo futuramente transforme a nossa sociedade novamente. E é muito difícil, é um embate muito forte que acontece, mesmo sendo educador, trabalhando com a criança, trabalhando com essa noção de que o olhar para a criança, até pensando até na fenomenologia goetiana que você trouxe, né? Esse olhar que não pode julgar, tem sempre que olhar sem esse pré-julgamento, é muito difícil lidar com essa criança neuroatípica hoje em dia e entendê-la, né? E o quanto eu falo para as professoras, nós é que precisamos nos adaptar a eles primeiro, entendê-los, entender as suas especificidades, para depois a gente conseguir fazer um trabalho que faça sentido e não tentar é, encaixar eles no nosso mundo. Isso está colocado de maneira muito clara. Antes já não funcionava. Hoje está assim aparente, berrante que não funciona mais. Uhum. É, a palavra formar, né? Formar pessoas não encaixa mais na educação, né? É, aqui a gente tem, né, esse olhar que a gente traz bastante, né, que nos acompanha como educadores desde a nossa formação, arendtiano que você trouxe, do amor mundi, né? A Hannah Arendt fala que ela só tem um texto sobre educação, né? Ela é uma filósofa que vai falar sobre outros temas, mas ela trouxe esse um texto no qual ela diz que todos os todas as pessoas, todos os cidadãos são responsáveis pela educação, né? É um dever de todos cuidar do mundo, ter esse amor pelo mundo e ao mesmo tempo cuidar da infância, né? Então é uma dicotomia ser guardião da tradição e ao mesmo tempo ser guardião da infância para que esse novo consiga alcançar o seu potencial de transformação do mundo, mas tendo a consistência de conhecer o mundo antes de transformá-lo, né? Então, você ser esse guardião e mediar, né, essas duas coisas é bastante importante, assim, e é um conceito que a gente carrega com bastante força. Isso é muito bacana aí voltando para a história sem fim, porque o Bastian, ele é um herói, o nosso herói da aventura, mas ele se coloca com características de um anti-herói ou de um menino muito comum. E por isso até que trouxe essa questão de eu pensar nas nossas crianças até neuroatípicas. Então ele se coloca que ele não é bom em nada, que ele não é o mais inteligente da turma, ele não é bom em nenhum esporte, ele não tem é, uma aparência física estereotipada, padrão da forma com que a sociedade esperaria, então ele é mais acima do peso, e etc. E isso é muito importante para que nós também nos identifiquemos com esse personagem e na sua estranheza mesmo. E isso é o que torna, o que vai aproximando ele do Coriander nesse momento e que vai fazendo o Coriander entender que esse menino é diferente, né? Ele é diferente porque ele não se encaixa, e é justamente disso que a gente falava, né? E é se permitir que a criança
experimente e vivencie o mundo, é permitir que ele descubra aonde ele quer se encaixar, aonde ele vai criar o encaixe para ele, né? Sem a gente já encaixar nos estereótipos. Eu acho que hoje em dia está mais forte ainda essa necessidade de se encaixar nas caixinhas sociais já existentes, com as mídias sociais tão fortes, ditando, né, pelos influencers, como você tem que pensar, agir, ser, o que você deve fazer, o que você tem que gostar, o que você não tem que gostar, é muito forte. Esse dois, né, que se complementa, então ele está muito presente aqui na introdução, né, no velho e no novo, no Bastia e no Atreio, né, nesse herói e nesse anti-herói, no dentro e no fora, no real e na fantasia, né, a gente vai ver muito essa dicotomia acontecendo e se complementando aqui, né, numa Lemniscata ou, né, nessa oval aí do próprio Auren, né? E dentre essas sensações todas desconfortáveis, né, que o Bastian vai sentir, esse momento em que ele rouba o livro, ele foge para o lugar de conforto dele, né, que é a escola, porque ele entende que, apesar de não ser o lugar mais confortável, é um lugar conhecido. E na escola ele vai procurar um lugar onde ele pode estar sozinho. Então, é um lugar do coletivo, mas ele busca estar só. E então ele vai para o sótão, né? Ele vai para esse almoxarifado, nesse lugar onde se guarda as coisas velhas, quebradas, né? Que não se usa mais e que estão sujas. E ali é que ele abre o livro e ali é que ele vai começar, né, que ele vai adentrar a fantasia. Mais ou menos aí a gente pode pensar num paralelo com entrar no guarda-roupa, né, de Nárnia. É Ou muito na legal. sala precisa do Harry Potter, né, que a gente vinha Isso, falando. como se tivesse dentro da escola um lugar tão difícil de se esconder, um lugar onde, na verdade, você está exposto o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, em muitos casos, você é só mais um, você está apagado também, né? Você não tem uma identidade na escola, você está uniformizado, você está aprendendo a partir da apostila, a partir do olhar do professor, do currículo do Ministério da Educação. eh, e hoje em dia também se fala tanto dessa importância, né? Já há muito tempo, né? Mas ainda está num processo que não termina nunca de olhar para o aluno, da voz do aluno, né, do lugar que o aluno traz de conhecimento prévio, porque ele não é uma tábula rasa e não nasce no mundo do nada, porque ele já traz automaticamente a cultura que veio antes dele, tem também a questão familiar que ele traz quando ele chega lá para a gente, né? Ele não é uma folha em branco. E aí, curiosamente, o Bastian vai para a escola, sendo o lugar perfeito para se esconder do mundo e da própria escola. Então, é um lugar onde o pai dele não vai procurar por ele inicialmente, porque ele deveria estar lá mesmo, e a própria escola não vai procurar ele em casa, porque talvez ele só faltou um dia, então não é ainda algo que eu tenha que me preocupar. Então, é como se encontrasse um lugar escondido, né? Essa sala Um precisa, portal. esse portal para Nárnia, né? Esse lugar no inconsciente da própria escola. Então, nesse sótão onde eu tenho as coisas velhas que dão um pouco de medo, mas que eu reconheço também, né? É, mapas antigos, né? Eu reconheço, mas também tá velho e desgastado e causa um pouquinho de medo. É interessante pensar nesse universo da escola também, como esse lugar velho, desgastado, que também tá lá. Legal. E onde supostamente você deveria aprender coisas novas também, né? Essa outra dicotomia. Antes de fechar aí com a última da minha anotação aqui, eu queria trazer um ponto sobre a voz que você falou, que ficou aqui reverberando em mim. O som primordial, né? O som criador é um som primordial, o on, né? E geralmente nas cosmogêneses a gente vai ter, né, a criação muitas vezes a partir do verbo, da palavra, né, esse Deus criador, e o quanto que a gente, como ser humano, a imagem e semelhança, né, do Criador, a gente também é criador nesse momento em que a gente fala, né, a gente cria
seres, e a gente cria mundos a partir desse gesto, desse movimento. E até a gente tem uma semelhança dessa cavidade bucal, né, e a mulher da cavidade uterina, né, que tem o mesmo formato, né, e a gente tem as trompas de Eustáquios que levam aqui para os ouvidos e as trompas de Falópio que levam para os ovários, né, e esse lugar do meio onde as coisas se encontram, né, o dois se encontram, né, o que vem da minha mente e o que vem do meu coração se encontra, gesta aqui e sai, né, a partir do som, né, da voz, assim como o que acontece também na união do na formação de um outro ser humano, né, para gestar outro ser humano. É lindo demais, né? E aí complementando o que também tem tudo a ver com essa análise simbólica que a gente também está fazendo da história, de um ovo primordial, né? Então, o Exato. Aurin forma um oval, é um ovo. E lá no meio do livro, bom, quem não leu ainda já vai receber isso, já está recebendo spoiler continuamente. Então a gente não vai mais se segurar quanto a isso, né? No meio do livro, quando a fantasia toda acaba e tem que para renascer, né? Até remetendo ao Ragnarok lá nórdico, é um ovo, é dentro de um ovo que ele entra, e lá dentro do ovo tem a Imperatriz com uma máquina de escrever para começar a escrever as histórias. É Lindo, né? incrível, é metalinguístico, é incrível demais. E o ovo é a própria, é a semente, né, daquilo que virá a ser, né, aquilo que contém o futuro, e ele precisa morrer para algo novo nascer, né? E assim como a semente, e a gente tem essa dicotomia, e a última dicotomia que tem ali no finalzinho da introdução é o próprio Bachan elucubrando, né, sobre o que o Faruco falou, de o que será que tem dentro do livro, será que quem está lá já está acontecendo, será que só acontece quando eu abro, quando eu leio, quando ele está ali, ele fala, os meus colegas estão agora na aula de história, né? E é muito interessante, porque os colegas estão no passado, aprendendo sobre o passado, e ele vai ali adentrar a narrativa fantasiosa, né, não real da história factual, a fantasiosa indo em direção ao futuro. E acho que para encerrar, né, esse momento que ele pega o livro, ele está conjecturando o que está acontecendo lá, e chega o momento de fato de ler, né? E aí, nesse momento, é legal porque nós temos Reels lá no nosso Instagram sobre isso, e a Ana fala sobre isso no seu artigo sobre o sagrado, né? E nesse momento está escrito no final do capítulo e de repente sentiu que aquele momento tinha algo de solene. Endireitou-se no assento, pegou o livro, abriu-o na primeira página e começou a ler. Aí vem o título finalmente em verde, porque a história do mundo da fantasia iniciou. A história sem fim. E é bem legal porque nós estamos lendo um capítulo introdutório que está contando que agora é que a história vai começar a ser lida, né? Mas nós já estávamos lendo. Então, essa brincadeira com o duplo e com o espelho, até que ponto eu já estava na história, até que ponto o ato meu. Então, olha o jogo de espelho, daquele espelho infinito. O ato da pessoa no mundo real aqui, nós estarmos com esse livro na mão, abrindo o livro, nos preparando para ler, já é parte da história. A história sem fim já começou antes de eu abrir o livro. E a ideia é que o livro tenha, né, essas cores, esse formato, essas brincadeiras, né, com o letreiro, né, a vidraça ali da livraria, justamente para isso, para que você tenha a sensação de que você está com o mesmo livro do baixo, né, que você herdou esse livro que ficou lá jogado e que agora chega na sua mão, né, você também dentro da narrativa da história sem fim. Porque
a nossa história também é uma história sem fim, né? Muito Então, lindo. foi isso. É lindo demais. Nós já falamos do poder dessa narrativa, né? Olhar com o olhar como se fosse um conto de fada, um conto ancestral, né? Um conto arquetípico que pode falar para o nosso inconsciente e gerar transformação, né, em nós, a partir da leitura, da reflexão, da reverberação de todas as imagens que aqui aparecem, são muitas. Então fica aí o convite para quem chegou até aqui. Curta, compartilhe, manda para alguém que se interessaria por esse tema, faz com que se expanda, porque é tão difícil temas como o nosso se expandirem, mas eles se expandem porque se tem alguém que ouve, vai ter mais alguém que se interesse, contanto que você envie para essa pessoa. Saiba que é feito com muito carinho e atenção aqui, esse nosso momento com vocês. Tecer nessas narrativas é algo que é muito importante para nós e a gente sempre fez muito isso e quando a gente resolveu colocar isso para o mundo, a gente começou a ver reverberações muito importantes. Então a gente quer aí que vocês comentem, façam parte disso, também entrem, né, nessa espiral, né, na verdade, né, de conhecimento, de troca. Se vocês viram outras coisas ou enxergaram coisas novas, comentem aí para a gente também saber. E aguardem aí que logo tem o capítulo 1, 2, 3. Vamos fazer aí a narrativa inteira. Isso. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio do Tecendo Ideias. Tchau. Tchau, obrigada.